Vem ultimamente dando umas entrevistas em rádios sobre a questão de acidente de trabalho, porque o Brasil é o 4º país do mundo em acidente do trabalho, né? E segundo a ONU, 12% da população do mundo tem algum tipo de incapacidade. Então esses números são grandes, né? Uma população, por exemplo, de 12 milhões de habitantes, se nós tomarmos 12% dela, significa que 24 milhões de pessoas tiveram algum tipo de acidente, né? Tem algum tipo de incapacidade. Muitas dessas incapacidades são incapacitantes. E a dignidade humana, né? Para que a dignidade humana exista, é preciso que as pessoas tenham uma rentabilidade financeira para tocarem suas vidas, né? E existem benefícios do INSS para aquelas pessoas que são incapazes. Doutor, e outra coisa também que a gente observa é se você não procurar seus direitos, o governo é que não vai mostrar seus direitos, não é verdade? Exato. Não é verdade? Eu fiquei admirado com um tempo atrás, o governo passado, né, anunciou que queria ficar fazendo uma situação chamada de busca ativa. O que seria busca ativa? Era sair por aí usando os órgãos públicos, né, procurando as pessoas que precisavam de benefício. Mas isso não aconteceu na prática, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas que vão para o INSS, né, elas têm lá seus benefícios recusados e só na justiça, através de um bom profissional, né, para conseguir isso lá. É importante se dizer que o maior custo do Brasil hoje é com previdência, né? O governo anunciou ano passado que se ia gastar esse ano quase R$500 trilhões com previdência. Isso são 500 bilhões de reais. E aí o governo fica querendo enxugar a máquina, né? Essa legislação toda aí de alteração dos direitos previdenciários. Inclusive, esses dias por aí agora, eu penso que a gente vai ter alguma coisa em torno de cortes de benefícios da Previdência, alguma coisa em torno de 5 milhões de benefícios. O INSS paga 30 milhões de benefícios por mês, né? E esses anúncios que o governo vem dando por aí, isso vai significar muitos cortes. De forma que vai haver uma enxurrada de ação na justiça, e muito provavelmente isso vai acontecer. A gente já está, inclusive, lá no nosso escritório se preparando para isso, né? Porque vai haver muita irregularidade em termos de corte e as pessoas só vão conseguir reaver seus direitos na justiça. Como na verdade se dá o acidente de trabalho com a pessoa? Pois é, boa pergunta. O acidente de trabalho, poucas pessoas sabem disso, né? Elas acham que é uma ruptura abrupta da situação de trabalho lá com um acidente que ocorra lá, né? Mas além dessa situação, há mais duas. É considerado acidente de trabalho o percurso que a pessoa faz entre a empresa, entre a fábrica, entre o local de trabalho dela e a casa, o percurso de ida e volta, né? Se a pessoa se acidentar, um acidente de trânsito, né? Qualquer acontecimento que houver nesse percurso também é considerado acidente de trabalho. Eu lembro de um caso agora há pouco aqui em Glória, que uma moça que trabalhava naquela fábrica da Miojo, ela acidentou-se ali na frente, houve um abarroamento lá de uma moto, que ela estava numa moto e com outra moto. E aí foi considerado acidente de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho as doenças profissionais, né? Se você tem um problema de coluna, né, e aquilo foi adquirido no trabalho, né, mesmo que não tenha havido uma ruptura abrupta no ambiente de trabalho da situação de salubridade, por exemplo, né, mas se aquela doença foi adquirida no trabalho, também é considerado acidente de trabalho. Tudo isso, né, engloba acidente de trabalho e essas coisas têm uma repercussão jurídica que você tem que procurar um bom profissional para cuidar-se disso. Eu joguei essa propagação de entrevista que iríamos fazer no dia de hoje, Dr. Joaquim Neto Barbosa, nas redes sociais, né? No WhatsApp e no Facebook, e algumas pessoas enviaram perguntas para mim, né? No privado também, para que elas pudessem realmente ter aí uma resposta, aproveitar esse consultório gratuito que estamos realizando agora no programa Itaenga Notícias. Mas daqui a pouco repasso de algumas dúvidas de alguns ouvintes e pessoas do nosso meio também. Quanto tempo, na verdade, tenho? De repente, eu sofri um acidente, eu trabalho numa empresa privada ou pública, aí quanto tempo tenho para eu entrar com o pedido de indenização por acidente ou doença de trabalho? O pedido de indenização vai ser na Justiça do Trabalho, né? E a legislação trabalhista prevê um prazo prescricional de 2 anos para você reclamar direitos trabalhistas, né? Agora, o benefício, o hipotético benefício que advirá de um procedimento de acidente de trabalho no INSS não tem prazo, né? Não tem prazo, aí é a vida toda. Enquanto você tiver as sequelas do acidente do trabalho, e mesmo elas consolidadas, mas se houver redução da capacidade laborativa, não tem prazo. Agora, o prazo para se requerer uma indenização por conta do acidente contra a empresa, 2 anos.
Outro dia eu conversando com um parente meu, e esse parente, ele era beneficiado, doutor, pelo INSS. Ele sofreu um acidente no trabalho onde ele perdeu um dedo da mão. Aí ele tinha me falado o seguinte, que ele foi beneficiado. Depois, repentinamente, cortaram o benefício dele. E ele passou no máximo de 4 a 5 anos sem realmente assistência do governo. Por que é que o governo ele busca fazer até injustiças com o próprio cidadão? É por falta realmente de fiscalização, por falta de pessoas incapacitadas que isso realmente acontece? E talvez até um somatório disso, sabe Júlio? Né? Ele está recebendo benefício já? Ele voltou a receber? Depois de mais ou menos de 4 a 5 anos ele voltou a receber, né? E depois de muitas batalhas, viu? Depois de muitas batalhas nos tribunais. Pois é. O que provavelmente houve é que ele deveria estar recebendo uma coisa chamada auxílio-doença por acidente de trabalho. Né? Bom, o que pode acontecer nesse caso é o seguinte: é ele ser aposentado por invalidez, por exemplo. Imagine um pianista, né, que precisa da integralidade de todos os dedos da mão, né, com 60 anos de idade, que perde um dedo. Né? Ele sempre foi pianista durante toda a vida. Então, o reenquadramento dele no mercado de trabalho talvez fique comprometido. Nesse caso, ele deveria ser aposentado por invalidez e receber a aposentadoria por invalidez. Se ele, enquanto ele não tiver condições de voltar ao mercado de trabalho, ou seja, por uma inflamação, por uma questão de não ser mais cômodo até certo ponto, ele deve ficar recebendo um benefício chamado auxílio-doença por acidente de trabalho. E se a lesão se consolidar e ele tiver redução da capacidade laborativa, ele tem que ficar recebendo um benefício chamado auxílio-acidente, que é meio salário, não salário mínimo, é meio salário. Se ele receber R$3.000, vai ficar recebendo R$1.500 por resto da vida. Pode acumular esse benefício com salário de um outro emprego que ele arrumar, não perde, né, e fica acumulando os dois, né. De forma que é interessante procurar um profissional qualificado, né, para analisar se é o caso de ele ficar recebendo cumulativamente esse benefício ou se deve ser aposentadoria por invalidez. Pelo que você está me falando, né, ou ele está recebendo um auxílio acidente, né, ou ele talvez esteja recebendo um auxílio doença acidentário para acidente de trabalho, né, ou uma aposentadoria por invalidez. Eu acho que os dois casos primeiro devem ser o que está acontecendo com ele. Né. Bom, enquanto ele estiver recebendo, né, ele não teria como talvez reclamar uma outra posição de aposentadoria por invalidez. Ele teria que analisar direitinho esse caso dele. Mas aí, se for cortado, ele deve procurar um bom profissional para rever isso aí. Eu quero dizer que o público de casa, o amigo ouvinte, quer tirar sua dúvida com o advogado Dr. Joaquim Neto Barbosa. O espaço está aberto aqui, é só ligar para os telefones da rádio 989913971, tem o 979167474, tem o telefone da TIM, da Claro, tem também, se você não está aí com crédito, mas tem a internet, né, para facilitar. Aí você manda seu zap em áudio ou escritamente a sua mensagem para esse número aí, 979-167474. Temos aqui, como eu falei, doutor, algumas pessoas fazendo os seguintes questionamentos, né? É caracterizado como acidente de trabalho do trajeto se o funcionário muda o percurso do trabalho para casa? Como, por exemplo, ele resolveu ir deu uma passadinha na padaria, por exemplo. A pergunta é do amigo Sivaldo Maria. Pois é, se essa padaria ela é totalmente distante, né, do percurso normal dele, aí não é considerado acidente de trabalho, né? Por exemplo, alguém que mora aqui em Lagoa do Itaenga e vai a Limoeiro, né? Aí ele dá uma entrada lá em Feira Nova. Ele mora em Limoeiro, trabalha em Lagoa do Itaenga, mora em Limoeiro. Se ele der uma entrada em Feira Nova, então ele muda o trajeto, né? Porque ele teria que passar direto para Limoeiro, né? Então, se ele sofrer um acidente dentro de Feira Nova, não houve acidente de trabalho. Mas se é durante o percurso, né, aí sim. Então, mudar significativamente o trajeto de trabalho justamente desqualifica a situação de acidente de trabalho. Rodrigo José, ele está no bairro do São Sebastião, aqui pertinho da rádio da gente. E ele pergunta: o funcionário afastado por acidente de trabalho tem 13º? Sim, tem sim.
quem paga é o INSS, né? Ele está afastado e o INSS está pagando benefício, o INSS também vai pagar o 13º. Temos também uma pergunta aqui de Aldo Jerônimo, lá do bairro Bom Jesus, que também é conhecido como bairro do Jacaré. Ele pergunta: quanto tempo um funcionário pode ficar, ou um trabalhador pode ficar afastado por doença do trabalho? Não tem limite, né? Enquanto a doença persistir, ele pode ficar até por 20 anos, né? O contrato de trabalho dele fica suspenso. Quando ele retomar a saúde e a condição de trabalho, então ele volta para a mesma empresa, se ela ainda existir, obviamente, no prazo de 20 anos, né? Mas o contrato o acidente de trabalho interrompe o contrato de trabalho, e aí quando ele voltar à capacidade laborativa, ele pode voltar para o trabalho onde trabalhava. É importante se dizer que há uma estabilidade provisória quando a pessoa se acidenta. Então, se ela se acidentou, retomou a capacidade laborativa, a empresa, quando ela retomar a empresa, não pode botar ela para fora imediatamente. Tem que mantê-la na empresa durante pelo menos um ano. Temos um ouvinte aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade, minha querida. Como é seu nome? É Antônia. Fique à vontade, Antônia. Olha, é porque eu perdi uma mama, né? Aí eu estava no benefício, passei 2 anos. E fui cortada agora, já coloquei uma advogada e nada resolveu. Foi CA, Antônia? Foi. Pois é. Bom, muitas vezes as pessoas acham que só por ter tido CA já teriam direito a um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e não é bem assim, né? Você trabalhava em que, Antônia? Eu sou viúva, né? Eu tenho outro benefício. Mas você trabalha em que? Eu trabalho na agricultura. Na agricultura, né? Bom, então assim, no caso de Antônia, ela teria que levar para um bom profissional um atestado médico, onde constasse do atestado que aquele câncer e a perda daquela mama inviabiliza o trabalho profissional dela. Porque em alguns casos sim, né? Porque a gente tem umas ligações de musculatura que ligaria a mama ao braço, que talvez comprometesse a atividade profissional dela. Então, assim, pela rádio, eu não vou ter condições de dar uma resposta a ela satisfatória, né? Mas eu lhe aconselho a procurar um bom profissional. Eu não sei como é que foi a sua relação aí com esse profissional. Eu fui doutora Denise, lá de Carpina. Por exemplo, aí ela... Ô Antônia, de repente você quer conversar sobre esse caso com o doutor Joaquim. Deve procurar onde? Pronto, depois você liga para ele aqui, viu? Depois você liga aqui para ele através do telefone que eu vou passar daqui a pouco, viu? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Aí você vai ligar. Tem como você anotar, bem? Peraí, viu? Olha, lá o telefone de Carpina é esse daqui, ó. É o 3621 1184. 3621 1184. Você liga. Esse escritório fica em Carpina. Tem também aqui o telefone celular, que é o 99602 0533. Devagar aí. 96 02 05 33. E o fixo? O fixo é o 3621 1184. É prestação de serviço no ar e ao vivo para todo mundo saber. Tá bom, obrigado. Um abraço. Tá aí, doutor. O ouvinte participa. A gente aqui realmente passa, ao vivo mesmo, para que as pessoas tomem conhecimento que aqui o programa é às claras, né? É feito o caldo de cana, é na hora. O telefone para você que está em casa participar, tirar sua dúvida, feita a Antônia, é isso aí, ó. 989913971. Tem o 979167474, que é o TIM. Temos também o Zap. De repente você quer mandar um Zap aqui para nossa rádio, você só mandar aqui pelo 979167474, que é o Zap da Rádio Itaenga FM. Tire sua dúvida agora, essa é a oportunidade. Não é todo dia que nós temos um advogado à nossa disposição, e a Rádio FM Itaenga está aí com essa colaboração junto com você. Agora, doutor Joaquim, existe diferença entre acidente de qualquer natureza e acidente de trabalho? Pois é, Júlio. O acidente de trabalho, ele é julgado pela justiça comum quando o INSS não concede o benefício.
Mas a legislação também prevê que as pessoas que se acidentarem, né, e elas trabalham, se acidentarem em casa, por exemplo, não é um acidente de trabalho, é um acidente de qualquer natureza, né, diverso do acidente de trabalho, e também isso dá direito aos benefícios previdenciários. Então, uma pessoa que não se acidentou no trabalho, estava em casa, levou um choque em casa, perdeu a movimentação de um braço, ele pode ser aposentado por invalidez, se o caso exigir esse benefício, pode receber um auxílio-doença e pode receber até um auxílio-acidente, né? Então o profissional vai analisar a situação, né, e ver se enquadra no acidente de qualquer natureza e tentar um benefício, obviamente, para ele. Procurar um bom profissional, né, para ver se consegue esse benefício. Hoje eu andando pelas ruas também, eu encontrei um senhor. Agora ele vai fazer uma pergunta aqui ao vivo pra gente. É uma pergunta que não está enquadrada como acidente de trabalho, mas é em relação à aposentadoria. Ele pode fazer a pergunta? Pode sim, pode sim. Vamos aqui aproveitar a ocasião dele aqui. Funcionário público, Deda Vigia. Eu estou com... agora no dia 1 de janeiro, eu completo 61 anos de idade e 34 de serviço. Aí eu quero saber se esse direito meu está garantido para me aposentar nesse correr de tempo, ou vai mudar alguma coisa aí. Eu quero saber da Vossa Excelência, doutor. Exato. Deda, ele vai completar 95 pontos, né? Que é o que a legislação prevê para aposentadoria, porque assim, existem vários tipos de aposentadoria, Júlio. E a última que o governo lançou é a aposentadoria por ponto. Ele soma a idade com o tempo de contribuição, né? Se isso der 95, ele se aposenta, né? Então é o caso, justamente o caso dele. Ele tem 61 anos de idade com 34 de contribuição. Se você somar 61 anos de idade com 34 de contribuição, dá 95 pontos. Então ele já se aposenta. Você pode fazer sua pergunta ao vivo agora, aproveitar a ocasião que a Rádio FM está com esse doutor, advogado de grande trabalho prestado. São quantos anos de atividade? Meus são 21, agora o nosso escritório tem 43 anos. É um dos escritórios mais antigos do interior do Pernambuco. 40, e ao todos, o senhor trabalha com quantas pessoas? Lá nós temos 22 profissionais e 6 advogados. Diga aí os locais que Joaquim Barbosa Neto, que é seu nome e também o nome da empresa. Exato. De advocacia, né? Exato. A gente tem Escaparpina, Recife, Gravatá, Surubim e Limoeiro. Prestígio total. A gente tem recebido um feedback bem interessante. Quem procurar, o trabalho realmente é confiável. Sim, sim. Pronto, porque aqui a gente só traz pessoas, viu, Sivaldo? Só traz pessoas que passam confiança para a população, porque senão o rádio perde o seu prestígio. Sim, sim, sim. Porque a gente tem que procurar pessoas capacitadas e pessoas que mostrem trabalho de verdade. Agora mais uma pessoa vem com outra perguntinha aqui. Quando afastado, o trabalhador continua recebendo o mesmo salário? Sebastião Silva da Vila Boa Esperança aqui pergunta. Depende. Primeiro assim, é interessante saber que o salário que a pessoa recebe quando está recebendo um benefício, ele não é o que a pessoa recebia no trabalho, né? Na verdade, o INSS faz um cálculo, ele pega 80% das maiores contribuições que a pessoa teve na vida, né? E aí vai pagar, se for o caso de aposentadoria por invalidez, paga o integral desse cálculo, não é do salário que a pessoa recebe. O que acontece? Geralmente as pessoas começam com um salário baixo e terminam com um salário maior. Então, houve salário baixo para trás. Geralmente cai o valor do benefício. E mais, se for auxílio-doença, o auxílio-doença não é 100% do salário-benefício. Ele é 91%, né? E ainda, se for aposentadoria por tempo de contribuição, a incidência é uma coisa chamada fator previdenciário, né? O fator previdenciário pode reduzir entre 15% e 30% o valor do benefício. Então, são vários cálculos que tem que ser feitos, né? E aí você tem que fazer isso com o contador para ver se compensa. Porque muitas vezes a pessoa está tentando se aposentar e acha que vai receber o mesmo que recebia na ativa. E não é assim, né? Geralmente cai. Então é bom procurar um bom profissional, né? Para que ele possa fazer os cálculos e instruir a pessoa se é interessante contribuir por mais algum tempo, se já seria interessante conseguir a aposentadoria. Então a pessoa vai ter que analisar bem direitinho. É bom procurar um bom profissional, né? Para que ele analise com a pessoa se é o caso de esperar mais um pouco ou se é o caso de fazer a aposentadoria já. Mais um ouvinte quer participar ao vivo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Josefa de Jacareú. Fique à vontade, Josefa.
Olha, porque eu queria saber dos advogados, que eu tô com 29 de serviço na prefeitura e 55 de idade. Aí você quer saber o que exatamente? Josefa? Oi, Você quer saber o que exatamente do advogado? com certeza. Você quer saber o que exatamente? Diga aí. Josefa, você é concursada na prefeitura? Lagoa Eu do quero Taenga. saber que meu tempo de idade, com o trabalho, é para eu chegar? Veja bem, porque assim, se Lagoa do Taenga tiver regime próprio de previdência, tem aqui? Você está falando da prefeitura. É, Essa é do regime próprio da previdência daqui? sim. Bom, se for regime próprio, aí tem as regras do regime, que tem uma legislação municipal para isso. Se for pelo INSS, a senhora ainda vai ter que trabalhar 1 ano. Por conta dos 85 pontos. Que mulher se aposenta com 85. O homem com 95. Então, se aqui não tiver um regime próprio de previdência, é pelo INSS. Então a senhora se aposenta para o ano. Tá certo. Se for o regime próprio, aí teria que ver a regra do município aqui em relação a isso. Tá bom? Tá bom. Procure um bom profissional que ele analise Tá isso com a certo. senhora. Tchau. Tá aí o povo participando, o telefone tá livre para você que está em casa, na zona rural, na zona urbana ou até nos municípios vizinhos, que a nossa rádio chega em muitos municípios vizinhos também, para fazer a sua pergunta aqui com o advogado que estamos aqui desde o começo do programa com ele, é o Dr. Joaquim Neto Barbosa. Agora, uma curiosidade, vou testar agora se realmente o trabalho dele e demais que trabalham com ele, quantas pessoas, na verdade, Dr. Joaquim, já tiveram aí a certeza de serem beneficiadas ao procurar seus trabalhos? Pois é. Vocês têm um número certo assim de pessoas que já conseguiram se aposentar, já conseguiram se beneficiar ao procurar seus trabalhos? A gente fez uma estatística, isso é muito satisfatório para um empreendedor, né, para um profissional. A gente já vai com 1.066 pessoas beneficiadas em 8 anos. Né? Sucesso garantido. Eu penso que é interessante, é um número interessante, né? Rapaz, então parabéns aí para esse grupo de pessoas organizadas, pessoas que realmente buscam ajudar o próximo, porque é aquela história, você se profissionaliza, agora com a ideia também de fazer um juramento de ajudar aquele que necessita no momento certo. Sim, sim. Bom, tem aqui uma perguntinha também que é bom a gente fazer para tirar a dúvida do povo. Uma pessoa que recebe, por exemplo, auxílio-doença por acidente de trabalho, ela deixa a pensão para o seu companheiro? Deixa sim. Inclusive, quando a gente tem vários casos lá no INSS, quando as pessoas ficam recebendo auxílio-acidente, né, o INSS não concede pensão por morte. Eles entendem lá que não seria um benefício previdenciário o auxílio-acidente. E a gente vem ganhando na justiça, porque a lei não diz isso lá. A lei diz que o auxílio-acidente é pago pelo INSS, é um benefício previdenciário. Então na justiça a gente ganha. Então alguém que é viúvo ou viúva de um companheiro que recebia auxílio-acidente se aposenta sim. Recebe a pensão por morte sim. Tem uma perguntinha aqui de um cidadão de nome, uma cidadã, Maria de Lino do São Gonçalo. Ela pergunta: em que caso o trabalhador é aposentado por invalidez? Pois é, ele é aposentado por invalidez quando o retorno dele ao trabalho não é mais possível, né? Então, é justamente essa diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se ele tem como voltar ao mercado de trabalho, então ele fica recebendo auxílio-doença enquanto estiver doente, né? Se ele não tem como mais voltar ao mercado de trabalho, aí é o caso de aposentadoria por invalidez. Telefones liberados para você participar, 989913971, é o claro, 979167474 é o TIM, também que serve como WhatsApp. Mande sua mensagem pelo WhatsApp da rádio agora, porque o meu realmente não está funcionando no momento, mas mande aí para o 979167474, você participa com a gente. E o doutor advogado Rodrigo, que também é palestrante, importante dizer que ele, além de ser advogado, ele faz palestras para que as pessoas, palestras empresarial, né, doutor Rodrigo? Sim, sim.
doutor advogado, porque também aqui a gente tinha um advogado Rodrigo também, agora eu confundi. Mas quem está ouvindo agora, de repente, quer solicitar a sua palestra, como acontece? É só dar uma ligada pra gente, né? Dá uma ligada pra gente e a gente marca um horário, né? O telefone daqui liberado, tem mais um ouvinte querendo participar. Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Manuel. Diga, Manuel. Pessoa que aposentar por invalidez, nessa nova regra vai ser cortada ou não? Depende, Manuel. Assim, essa questão dessa regra nova de chamar as pessoas para fazerem perícia, ela na verdade ela é uma colocação no texto legislativo do que já era possível, né? Alguém que está recebendo um benefício previdenciário pode ser chamado para ver se a pessoa recuperou a capacidade laborativa, inclusive aquelas pessoas que foram aposentadas por invalidez. Então isso sempre houve, se colocou no texto agora para, no meu sentir, para se dar mais uma clareza. Então assim, a possibilidade de se chamar sempre houve, muito provavelmente vai acontecer mais agora. Então a pessoa que for chamada para fazer uma perícia tem que ir, né? Se ela for chamada para fazer uma reabilitação profissional, tem que ir. Mas se ela não se achar reabilitada, aí procurar um bom profissional para ver se é o caso de entrar na justiça e retomar o benefício. E deixa eu aqui passar alguns números aqui. De repente tem nesse momento o grupo de empresário querendo uma palestra do Dr. Joaquim Neto Barbosa. Em Limoeiro, o número do telefone de lá, do escritório, é isso aqui, ó. 3628-1346. Em Carpina, 3621-1184. Em Surubim, 3634-1223. Em Gravatá, 3533-3382. E em Recife, 3036 5098, lembrando de sempre colocar o telefone fixo, o 81 na frente. E o telefone aqui, o telefone celular é isso aqui, ó, 996020533, e a palestra é realmente convencedora, é agradável. Obrigado. É a Itaenga FM, tem aqui mais pergunta aqui chegando agora, pela sua Itaenga FM, mais pessoas que desde o momento que ficamos anunciando nas redes sociais e mandavam perguntas e eu anotava aquelas mais importantes, né? O funcionário ou trabalhador tem direito a reembolso com despesas médicas no período do afastamento? Quem paga? Sérgio Silva, do loteamento São Vicente. Pergunta. Pois é, Júlia. Muitas vezes o funcionário tem algumas despesas, né, que assim ocorreram por conta do desenvolvimento econômico do empreendimento. Então eles não podem arcar com essas despesas, já que os benefícios econômicos do empreendimento é do empregador, né? É do dono da empresa. Então qualquer despesa que ocorrer por conta do acidente de trabalho, o empreendimento tem que arcar com isso, né? Porque faz parte das obrigações do empreendedor, né? Arcar, obviamente, com todas as despesas para que o empreendimento funcione, né? Para que o transmitir valor do que o empreendedor se dispõe ocorra bem. Então o funcionário não pode arcar com essas despesas. Se eventualmente ele arcou com isso, tem que ser reembolsado por conta dessas despesas. Ivan Silva está no bairro do São Gonçalo e ele pergunta: como sabemos quando o acidente foi por culpa do patrão ou do empregado? Como provar? E agora? Exato, né? Tem que ser feita perícia lá no local do trabalho, né? Porque às vezes tem essa questão de haver uma briga, o patrão, não, isso está errado, e o outro diz, não, isso realmente aconteceu comigo. Agora sim, essa questão da culpa, ela é de pouca importância, né? Porque as empresas, elas têm uma coisa chamada responsabilidade objetiva, né? Se houve um acidente na empresa e isso diminuiu a capacidade laborativa de um funcionário, mesmo quem ele tenha sido culpado, né? Então a empresa vai ter que arcar com isso. Existem algumas ideias que talvez a empresa não tenha que pagar a integralidade de uma indenização, né? Mas isso é minoritário, né?
cada caso é um caso, e aí a gente teria que um profissional analisar direitinho para ver aí realmente de quem teria sido a responsabilidade e se vai haver isenção de culpa ou não da empresa. Outra perguntinha interessante, doutor Joaquim Neto Barbosa. O funcionário que sofre algum acidente de trabalho e recebe o benefício do INSS, ele tem direito à estabilidade? Exato, né? A gente até falou agora há pouco. É uma coisa que se chama estabilidade provisória, né? Quando ele voltar para trabalhar na empresa, ele fica por um ano, né? A empresa fica tendo que mantê-lo na empresa, né? Por conta dessa estabilidade provisória de um ano que adveio do contrato de trabalho, do acidente do contrato de trabalho. Pela sua Itaenga FM 98.5, estamos hoje conversando com o advogado Dr. Joaquim Neto Barbosa. Ele está aqui para tirar sua dúvida de hoje, acidente de trabalho, aposentadoria, o assunto que você puder abordar dentro do conhecimento dele, ele vai responder. Resta só alguns minutos aqui para o término do programa, mas só que vamos explorar ao máximo a presença dele aqui. E em caso de... Deixa eu ver aqui. Em caso de acidente de trabalho que ocasionou a morte do trabalhador, o que ocorre? Pois é, né? Então, Josias do Sítio Lameiro. Pois é, várias consequências, né? Se houve morte, a viúva vai ficar recebendo o benefício, né, de pensão por morte, e muito provavelmente a empresa vai ter que arcar com alguma indenização em termos da fatalidade que houve lá no empreendimento, né? Então, a depender da situação, talvez tenha filho, né? E aí eles também teriam que receber pensão por morte, vai ter que ser analisado no caso concreto. E se o funcionário ele não usar os equipamentos de segurança exigidos pela empresa e se acidentar, ele continua com os direitos? Pois é, né? Uma outra situação também que ocorre, né? A gente vê, por exemplo, em posto de gasolina, eles teriam que usar aquelas máscaras, né? Por conta daqueles produtos tóxicos que tem lá. Mas a gente nunca vê um posto de gasolina, o pessoal usando máscara. Aquilo realmente talvez dificultasse o trabalho deles. Aí teria que ser analisado o caso concreto. Mas geralmente, como a responsabilidade da empresa é objetiva, né, independeria dessa questão da responsabilidade concomitante do funcionário, né, muito provavelmente as empresas vão ter que arcar com isso aí. Essa questão de benefício previdenciário aí independe dessa questão de quem teve culpa ou não. Se houve um acidente, né, aí o INSS fica tendo que pagar os benefícios. 98.5 Itaenga FM. Mais uma perguntinha aqui interessante, doutor Joaquim Neto Barbosa, que o ouvinte está em casa, muitos participaram já, alguns estão só observando e querendo fazer a pergunta, às vezes não pode. Como essa aqui, é obrigatório que a empresa continue a depositar o FGTS do empregado acidentado? Sim, sim. Enquanto o trabalho fica interrompido, mas o FGTS fica tendo que ser depositado. Tem aqui uma outra perguntinha também, de um cidadão que está no bairro da Saudade. E o nome dele, tem aqui ela, Maria Souza. Ela pergunta: os funcionários públicos são penalizados por não estarem cobertos pela lei? Não podem, né? É normalmente aquela mesma situação do empregador, né, privado. Os entes públicos, eles prestam serviço, né, através de seres humanos, né, que não pode ser penalizado se houver alguma irregularidade no local de trabalho ou por conta de algum acidente. Então, o funcionário não pode ser penalizado por qualquer irregularidade, tanto no setor privado como no setor público. Como as faltas injustificadas são descontadas do trabalhador? Mário da Saudade. Exato. Isso aí sim a legislação prevê isso, né, que as sanções, as faltas, né, do contrato de trabalho por lado do empregador são várias, né? Inclusive pode culminar com a demissão, né? Então, falta injustificada, a legislação prevê realmente que elas podem levar a descontos, né? Uma das sanções é descontos. Começa com a advertência verbal, né? Aí depois vai descontando o dia no valor do salário e tal, até, se for o caso, chegar à demissão. E até quantos dias o funcionário ele pode faltar sem justificar, sem perder o direito às férias? Não há previsão de possibilidade de quantidade de dias que ele pode faltar. O que há previsão é o seguinte: é a possibilidade de demitir por justa causa por conta de reiteradas faltas do funcionário. Então, assim, faltou, né?
junto ao atestado médico, se foi por conta de saúde, né, justifica de alguma forma, aceita, né, o desconto no valor da remuneração por conta do dia, né, que vai perder apenas aquele dia em termos de valor, né? Então tem que trabalhar esse direitinho aí. Temos mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Pronto, com quem falo? Com Janaína. Diga, Janaína, fica à vontade. Eu gostaria de saber, doutor, eu tenho 4 anos e 8 meses que estou recebendo auxílio-doença. Eu tenho um problema crônico na coluna, hérnia de disco, um monte de outras coisas. E hoje está fazendo mais ou menos uns 20 dias que eu fui para o meu médico em Recife numa cadeira de rodas. Certo. Então, o meu caso, ao invés dele regredir, ele está progredindo, né? Certo. E eu fiz 2 procedimentos, 2 bloqueios epidural, que eles chamam, na coluna. Inclusive, agora tem 60 dias que eu fiz o segundo e que fiquei pior, ao invés de aliviar, como ele me falou. E assim, ele chegou a falar para mim, né? E para a pessoa que estava lá comigo, que me acompanhou, que me levou até lá, que o que eu tenho fora das hérnias de disco, não pode ser operado. Se mexer, eu vou ficar pior do que eu já vivo. Só para o senhor ter noção da minha situação, eu cheguei a tomar Dimorf, que é sulfato de morfina. Certo. Estou andando hoje em cima de remédio de quase R$300. Certo. E assim, o que é que pode acontecer? Eu tenho perícia marcada, de hoje a 8 eu tenho uma perícia marcada. Certo. Bom, assim, na minha experiência, muito provavelmente eles não vão cortar agora, né? Mas com essa avalanche de cortes que vai haver no INSS, eu tenho certeza que isso vai acontecer, talvez você vai sofrer a injustiça de ter seu benefício cortado, né? Bom, se isso acontecer, paciência, né? Aí procurar um bom profissional, né? E aí provar que você não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, né? É bom se dizer, Júlio e Janaína, que, assim, o local de trabalho do ser humano não é um local de sofrimento. O ser humano não vai trabalhar para sofrer. O emprego é um local onde você, como ser humano, tem a sua dignidade colocada, né, para ajudar outras pessoas e se ajudar também. Então o local de trabalho tem que ser um local digno e prazeroso. Se você não tem condições físicas para isso, e se Janaína está recebendo, é porque ela contribuiu com o INSS. Ela tem direito, sim, né? Enquanto não retomar toda a capacidade laborativa com dignidade e condições de prazer até, né? Ela não deve voltar ao mercado de trabalho. Então, na sua situação, seria injustiça cortar seu benefício. Agora sim, nós todos conhecemos pessoas que, infelizmente, foram injustiçadas pelo INSS. Então, eu lhe aconselho a fazer todos os procedimentos que tem que ser feitos. Se eles chamarem você para fazer perícia novamente, faça. Bom, e aí, se vierem a cortar seu benefício, aí procura um bom profissional, né, para estudar qual vai ser a melhor solução para você, tá bom? Tá bom, doutor. Tá bom, Janaína? Tudo Obrigado bom? e boa tarde. Igualmente. Realmente tivemos um programa muito produtivo. Eu acho que muitas pessoas se beneficiaram de uma forma direta e indireta. E agradecemos, doutor Rodrigo, pela sua colaboração. Rapaz, é porque a gente também tem aqui um advogado há muito tempo com a gente e eu confundi mais uma vez o nome aqui, é de praxe, né? Mas vamos com mais um ouvinte aqui pra gente finalizar. Vamos lá. Doutor Joaquim, é Joaquim o nome dele. Vamos aqui com mais um ouvinte rapidinho. Alô, você telefone, alô. Boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Com a Andréia do Bairro da Glória. Diga, Andréia. Olha, eu quero perguntar ao doutor, que eu tenho uma colega que ela está para se aposentar. Ela tem problema de glaucoma, sabe? E os olhos dela já tá assim, perdeu um olho já, e o outro tá bem fraquinho. Aí ela deu entrada no INSS, vai fazer 2 meses já. Aí ela foi chamada, aí então ela passou pela assistência social, aí falta só o perito, aí marcaram o perito para 8 de novembro. O senhor acha, doutor, que ela pode se aposentar?
Ela tem 61, tem 61 anos, e ela trabalhou muito pouco, assim. Ela trabalhou de carteira fechada muito pouco, entendeu? Mas sem ser carteira fechada, o que é que ela faz da vida para ganhar dinheiro? Olha, antes ela era casada, aí separou-se, faz muito tempo que ela separou-se, mais de 20 anos, viu? Aí ela mora sozinha. Ela é agricultora? Não. Não, né? Não. Ela trabalhou muito em fábrica, em indústria, essas coisas assim. E trabalhou também em casa de família, né? Mas em casa de família não foi fechada. Há quanto tempo então, ela vive assim, de ajudas. Há quanto tempo ela trabalhou em casa de família? Depois ela trabalhou um bom tempo, entendeu? Que ela tem 61 anos. Faz mais de 20 anos que ela é separada. Entendi. Aí ela trabalhou um bom tempo. Aí depois ela percebeu que está com glaucoma. Aí o médico acusou que tinha glaucoma. Aí então ela fez o exame tudinho e acusou. Aí quando ela foi, e já está tarde demais, já está avançada. Até peguei, ela perdeu um olho, né? Já está só com um. E o outro também está avançado. Aí, então ela deu entrada tudinho e está só esperando o perito. Aí o senhor acha que ela consegue? Ela recebe uma pensão, é? Olha, ela não tem pensão de nada, ela não recebe nada. Quem ajuda ela é a família dela, entendeu? Entendi. A mãe dela. Entendi. Bom, existe uma coisa chamada amparo assistencial, né? Aquelas pessoas que não têm condições de trabalho. Sim. E não trabalharam ultimamente. Então, talvez seja esse o caso, né? Agora, doutor, ela já trabalhou, né? Sim, mas eu tô falando, trabalhou ultimamente. Exatamente. Então, se ela faz muito tempo que trabalhou, então ela não vai ter direito a uma aposentadoria, nem ao auxílio-doença. Ela talvez tenha direito a uma coisa chamada amparo assistencial. Entende? Então, teria que procurar um bom profissional, né? Para analisar se era o caso de um amparo assistencial. Eu aconselho a fazer isso. Porque ela já deu entrada tudo, entendeu? Sim. Aí a moça disse assim lá, que ela não tinha direito a 10º, entendeu? Exato, é justamente um amparo assistencial, ele não está direito a 10º. Pronto, aí ela vai ficar, ele já era aposentado, agora não tem 10º. Isso não é aposentadoria, viu? Sei. Isso é um amparo. São distintos. É o salário, né? Salário. É um salário. Tá bom, doutor. Então, muito obrigada. Tudo bom, André? Bom, doutor Joaquim Neto Barbosa, tá aí as dúvidas do povo. O povo perguntou, o senhor pôde responder dentro do seu conhecimento. E a Rádio FM Itaenga, em nome da direção da rádio, desse programa, agradecemos de coração pela sua disponibilidade em vir aqui e participar junto com a gente, com o povo. Pronto, Júnior, foi uma satisfação também a gente estar à discussão da rádio. E o espaço é garantido não só ao senhor, mas a todos aqueles profissionais que queiram contribuir em levar a sua mensagem de paz e de amor a toda a população. Agradecemos também a Sivaldo, né? Sivaldo, gente da gente. E mais uma vez eu digo que as pessoas que procurar aqui os trabalhos de Joaquim Neto Barbosa, é só ligar para o telefone aqui, o TIM 99602 0533, né? Esse advogado trabalha com diversos advogados também em Limoeiro, Carpina, Surubim, Gravatá e Recife. Vem agora nosso amigo e comunicador Manuel Antônio, e assim foi o programa Itaenga Notícias, que recebeu o Dr. Joaquim Neto Barbosa. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga